Lucas 8, capítulo 8, do versículo 4 ao 8, que a gente vai estar meditando nesta noite. Está nos visitando aqui a Patrícia e o Mateus, né? Patrícia, Mateus, sejam muito bem-vindos. Alegria imensa nossa ter vocês aqui conosco, tá bom? Está visitando também o André, né, amigo do Léo. O André está aqui conosco, já está retornando, né? André, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus, né? Temos o Adriano, que já é de casa, está sempre aqui conosco. Tem a nossa irmã, que está sempre aqui conosco também. Tem mais alguém nos visitando? Não? Filho da Fátima, da Fatinha, está sempre aqui conosco. Deus abençoe grandemente vocês, né, em nome do Senhor Jesus. O texto que a gente vai meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 8. A semana que uma semana muito especial, irmãos. Quem esteve aqui, quem teve a oportunidade, né, Mariana, sentiu o quanto que nós precisamos nos avivar na presença do Senhor, o quanto que nós precisamos buscá-lo cada vez mais em nossa vida, né? Nós precisamos nos encher da presença de Deus, né? E o texto vai dizer assim: a parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sob pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui a Tua palavra, ela é santa, ela é especial demais para o nosso coração. Eu te peço que o Senhor coloque na minha boca aquilo que o Senhor deseja para falar para o Teu povo nesta noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, essa semana foi uma semana, como eu disse, abençoada, mas assim, a gente trabalha, a gente tem tantos afazeres, né? E a gente programou de poder estar aqui o máximo de dias à noite, né? E aí, na sexta-feira, a gente foi buscar o púlpito, né, lá em Cascatinha, né? E aí o rapaz que fez o púlpito falou assim: Rogério, está pronto, vem aqui buscar. E eu não tive tempo de ir lá durante a semana, né? Ele falou: não vai ter semana de avivamento? Vê se consegue vir para estar aqui, né? E aí, na sexta-feira, eu dei um jeitinho, fui com a Carla trazer o púlpito. E quando nós chegamos lá, o rapaz que fez para a gente, é o nosso irmão em Cristo, um amigo meu, do pastor Marcelo, de muitos anos, ele falou assim: jamais eu vou cobrar para fazer o púlpito para vocês, né? É uma bênção de Deus para a gente. Mas o interessante, irmãos, que o senhor que fez o púlpito, é um marceneiro, já um senhor, já com uma certa idade, crente em Jesus, ele falou assim: Rogério, eu fiz 2. Eu fiz um para vocês e fiz um para a minha igreja. E eu falei assim: eu fiz questão de colocar Jesus aqui na frente, né? E ele tem aqui uma luz de LED, irmãos, que é um sanfonado de alumínio, é uma fita de alumínio que ele vai botando assim. Eu não conhecia essa tecnologia, né? Ele foi botando assim, foi prendendo, foi colando e foi assim, e ela acende, né? E o mais interessante é que esse senhor falou assim: Rogério, eu fiz com muito amor, eu fiz com muito carinho, né? Porque um dia todo ser irá se dobrar perante ao Senhor Jesus, né? Ele disse: eu fiz com muito amor e carinho para vocês. E avivamento é isso. Avivamento é fazer as coisas referente ao reino de Deus com amor, com carinho, com vontade, com garra, com determinação, né? A Bíblia diz que tudo que colocam na sua mão para fazer, faça bem feito, faça com alegria no coração, né? E essa noite eu gostaria de falar com vocês sobre algumas pessoas que foram avivadas, né, que tiveram a sua vida avivadas. Uma delas foi um homem chamado John Knox. Ele era escocês, né? John Knox, ele orava 4 horas direto por dia. 4 horas orando direto, né? E John Knox falou com Deus assim: Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro, né? E ele orava, e a mensagem dele era arrependimento e redenção a Cristo, se render a Cristo, né? E esse homem, ele começou a pregar na Escócia,
e quando ele começou a sair para pregar, discotecas, prostíbulos, clubes fecharam as portas, porque as pessoas estavam sedentas da palavra de Deus. Disse que alguns vinhedos não tinham mais para onde vender a uva, porque o pessoal não estava mais bebendo vinho. Os bebedores de vinho se entregaram a Cristo e decidiram não mais beber vinho, né? Foi varrido na Escócia uma onda de avivamento, começar por esse homem, né? E tão grande, irmãos, que foi tão impactante que mudou a atmosfera espiritual daquele lugar, né? Por causa de um homem que começou um avivamento, né? E nós temos outros homens também. Nós temos um homem chamado Evan Roberts. Ele viveu em 1904, e esse homem, ele era de País de Gales, né? E ele começou também a pregar na sua cidade, a falar de Jesus em sua cidade. Desculpa, eu fiz confusão. John Knox, isso que eu falei para vocês agora, quem falou foi Evan Roberts, né? Evan Roberts, que aconteceu isso dos prostíbulos, eu misturei aqui, né? John Knox, aconteceu o seguinte com ele. Ele começou a pregar, né? E houve conversões em massa na Escócia. E aí, a rainha da Escócia se chamava Maria, Rainha Maria, né? E ela disse assim, ó, eu temo mais as orações de John Knox do que todo o exército militar da Europa, né? Então, assim, a oração, ela muda histórias, ela faz um efeito imenso. A rainha tinha mais medo da oração dele do que do exército todo da Europa, né? E quem aconteceu isso foi Evan Roberts, né? Que as vinhas se fecharam, que aconteceram todas essas coisas, né? Esse poder transformador de um homem que se coloca diante de Deus para buscar um avivamento. O avivamento começa por mim, o avivamento começa por você, irmãos. Nós temos que ter tempo com Deus, né? O nosso tempo com Deus, muitas vezes, o dia a dia, os afazeres do dia a dia, são tão pequenos, tão insignificantes diante da grandeza de Deus. Às vezes eu me pego orando e eu oro alguns minutos e me dou por satisfeito, né? Nós temos que buscar ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, de toda a alma. Nós temos que ter tempo para o reino de Deus. Hoje o irmão Leandro estava aqui, ele estava responsável por fechar a igreja, né? O irmão Leandro, ele ora, ele busca o Senhor com ênfase, com alegria no coração, né? E aí estava aquele tumulto aqui, eu tive que parar o carro aqui dentro, né? E o irmão Leandro falou assim comigo, Rogério, quando tu sair, fecha a porta da igreja, eu estou com a chave aqui, que eu vou passar um tempo na igreja buscando o Senhor, né? O irmão Leandro passou um tempo aqui, sem ninguém saber à tarde, buscando o Senhor pelas nossas vidas, né? E nós temos que ter isso, irmãos, essa intimidade com Deus. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Você que nos assiste em casa, busque a Deus de todo o teu coração. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Deus quer isso de nós. Na Inglaterra, teve um homem chamado George Miller. George Miller viveu de 1805 a 1898. George Miller era um homem trapaceiro, fraudulento, viciado em jogos, viciado em bebidas. Um homem que a sociedade não dava nada para ele. E aí, George Miller, ele tem um encontro com a palavra de Deus. George Miller tem um encontro com Jesus. Sabe o que acontece, irmãos? George Miller, ele começa a fundar orfanatos, né? E dos vários orfanatos que ele teve 10 mil crianças sob a tutela dele. Um homem transformado. George Miller, ele lê a Bíblia mais de 200 vezes, 50 delas de joelho. E perguntaram a George Miller, George, o que você gostaria de fazer antes de morrer? Ele falou assim, eu gostaria de ler a Bíblia mais um pouquinho, porque eu não conheço toda a essência do meu Cristo ainda. Um dia, a rainha da Inglaterra foi lá conhecer o orfanato. George Miller era muito conhecido, né? E ela bateu na porta do orfanato e os funcionários ficaram assim, né, de boca aberta, e foram lá no quarto chamar George Miller. Senhor George, a rainha da Inglaterra está aqui, quer falar com o senhor. George Miller falou com o funcionário assim, olha, fala com ela que eu fico muito lisonjeado da rainha vir aqui ver minhas crianças, mas agora eu não posso não, é para ela voltar outro dia, porque agora eu estou conversando com o rei dos reis.
Eu estou ajoelhado aqui conversando com o Rei dos Reis. Irmãos, o Rei dos Reis, nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos acesso direto a Ele. Basta nós dobrarmos o nosso joelho. Basta nós fechar a porta do nosso quarto e buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós temos acesso daquilo que é mais precioso na nossa vida, a presença de Deus. Nós não precisamos ter intermediários, nós não precisamos fazer nada mirabolante, nós temos a presença de Deus na nossa vida. E aí, George Miller, um dia, pela manhã, não tinha pão para dar para as crianças. E aí, George Miller era conhecido como o pai dos órfãos. Pai dos órfãos. E aí, George Miller orou e fez a seguinte oração: Senhor, Pai, eu não tenho pão para dar para minhas crianças. Providencia pão para as crianças. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguns minutos depois, bateram na porta do orfanato de novo. Eram várias carroças. Bateram na porta e falaram: senhor George Miller, nós fomos levar os pães para o Palácio Real e eles chegaram lá e falaram que o pão passou um pouquinho do ponto. E aí a gente, para não jogar fora, veio trazer. O senhor aceita? E aí George Miller disse assim: não foi o pão que passou fora do ponto, foi o meu Deus que sabia da necessidade das minhas crianças. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Deus transforma. Deus transforma. Avivamento, irmãos, é nos encher da presença de Deus. Se eu moro no Quitandinha, se eu botar 1 litro de gasolina no meu carro, eu chego aqui. Pode ser que eu chegue em casa se meu carro estiver bem econômico, né? Mas vou chegar rateando. Se eu botar 5 litros de gasolina no meu carro, eu vou andar um pouquinho mais, né? Mas não vou andar muito. Mas se eu encher o tanque do meu carro, eu vou longe. Irmãos, nós temos que andar com o tanque cheio da presença de Deus todos os dias. Nós temos que... E como que a gente se abastece? Qual é o nosso posto? É na presença, é na oração, é na leitura da palavra, é na comunhão com os irmãos. Assim que a gente se enche da presença de Deus. Eu já falei aqui várias vezes, e vou falar mais uma vez, parece até repetitivo sobre isso, mas eu gosto muito da ilustração do braseiro, né? Quando vai fazer um churrasco, que fica aquele monte de braseiro junto, e você olha, está fervendo ali, está quente, está vermelho o fogo, né? Você consegue tirar um braseiro daquele ali com a mão? Não, é impossível. Você tem que pegar uma madeira, alguma coisa, para tirar aquele braseiro dali. Assim somos nós juntos, unidos em oração, na presença do Senhor. Né? Quando nós nos unimos aqui para passar uma semana de oração, quando nós unimos aqui para fazer uma mini vigília, quando nós saímos pelas ruas para visitar a casa de alguém, para pegar a palavra, nós estamos juntos ali, aquecidos. Mas, irmãos, quando nós pegamos e nos afastamos, colocamos aquela brasa de lado, ela vai fumegar, até o quê? Até apagar. Ela vai apagar. Assim somos nós. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos estar juntos em comunhão, adorando, para que a gente possa estar aceso, né? Para que as pessoas lá fora possam olhar e falar assim: caramba, eles são diferentes, né? Há uma luz que brilha na presença deles. É Jesus, irmão, que brilha na nossa presença. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E olha, se você se afastar do reino de Deus, se afastar da comunhão, se você se afastar de ler a palavra, você vai fumegar e vai apagar. Vai apagar. E a única maneira de você voltar a ser uma brasa viva na presença de Deus é se te pegarem e colocarem de novo no braseiro. Aí você vai acender. Irmãos, eu estou na caminhada do Evangelho desde 1999. Quantos irmãos que eu conheci, que se converteram, conheceram Jesus, né? E caminharam comigo e cantavam: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. E aí os anos foram passando. E aí eles vinham: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. E os anos iam passando. E meu alvo é Cristo. E aí, em determinado tempo, o alvo dele não era mais Cristo. Eu tenho vários amigos que o alvo não é mais Cristo, que o mundo se afastaram da comunhão, da presença,
como uma brasa, foram para o mundo e se esqueceram de quem é o Senhor. Muitos deles, Deus fez tanto na vida deles, tanto, e se esqueceram. Porque o mundo, a intenção do mundo é te cegar, te tirar, te colocar longe da presença de Deus. Há 1 ano e pouco atrás, eu estava em casa e uma moça me ligou e disse assim: Rogério, há um rapaz que se separou da mulher, está com depressão, perdeu o emprego, ele precisa muito de ajuda, você não pode conversar com ele? Eu falei: posso sim. E aí eu fui encontrar esse rapaz. Quando eu cheguei, olhei o rapaz, era um amigo meu que estudou comigo de infância. E eu falei: o que houve? Irmãos, o olhar dele era tão vazio, tão triste, que a pupila do olho dele parecia que não existia, só lágrima. Mal ele conseguia falar. E aí eu liguei para o pastor Marcelo, falei: pastor Marcelo, eu estou passando por uma situação assim. O senhor está no Alto da Serra? Estou, Rogério. Eu posso levar ele na igreja para a gente sentar e conversar, tentar ajudá-lo? O pastor falou: traz ele aqui. E aí chegamos aqui de carro. Na hora que nós entramos, o pastor Marcelo olhou para ele e falou assim: fulano, é você? Eu falei assim: o senhor me conhece? O pastor falou: você é meu primo. Ele não conheceu o pastor, né? E aí nós ficamos 1 hora conversando com ele aqui em cima, e ele falando, não dá mais, a vida acabou para mim, a vida acabou, a vida perdeu o sentido, e lágrimas, e um olhar vazio, completamente vazio, e nós falamos: só Jesus pode mudar a tua vida, só Jesus pode transformar o teu ser. E ele falou: não dá, eu já tentei, eu não consigo. Irmãos, os dias foram passando, todos os dias ele mandava um zap para mim: não vai dar não, eu vou tirar a minha vida. Aquilo foi me fazendo mal, pesou, sabe? E eu orando, falei: Senhor, tem misericórdia, não deixa ele fazer isso não, né? O tempo passou, esse rapaz foi internado num centro de tratamento químico aqui em Petrópolis, evangélico, né? E quando foi sexta-feira agora, a gente estava na correria, na luta, eu e a Carla, o pastor Marcelo me manda um zap. Ele voltou a trabalhar na profissão dele, feliz, tirou uma foto do lado do instrumento de trabalho dele, e uma outra foto, ele de terno, com o suco de uva, com a ceia na mão, e os olhos chorando de alegria, buscando um avivamento na vida dele. A Odete sabe de quem eu estou falando. É Deus que faz essas coisas, irmãos. E eu falei com a Carla: só Deus para fazer algo tão especial assim. Ele chorando, as lágrimas descendo. Agora, na presença do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, sendo transformado pela palavra de Deus. Quem viu o testemunho do Serginho aqui, sabe do que eu vou falar. E eu vou falar porque é público, ele já falou aqui, né? Nós fizemos o evangelismo na praça. Dona Jandira falou: não vou na praça não, Rogério, vou ficar na porta da igreja. Mas por quê? Vamos para lá conosco. Não, aqui é melhor para mim, é mais tranquilo. Ficou Dona Jandira e mais 1 ou 2 irmãs com ela, né? Carlinha, esposa de Serginho, pegou um folheto, foi para casa. Serginho tomava uma garrafa de vodka de 6 da manhã até meio-dia. E a parte da tarde era mais bebida e drogas, né? Serginho mora aqui perto, trabalha aqui perto. E não tinha relacionamento com os filhos, não foi no casamento do filho. Serginho disse: qual filho quer ter um pai drogado e alcoolizado, né? Serginho vem, senta no último banco lá atrás de Carlinha, com vergonha, triste, ouve a palavra de Deus, começa a vir, tem a vida transformada pelo poder do Evangelho. Serginho é uma bênção de Deus na casa do Senhor, está ali no som com os meninos. Serginho cria um grupo no Zap e com os filhos, todos os dias fala com os filhos. E Serginho, há pouco tempo, foi comer um cachorro-quente com a filha e falou assim: foi o melhor pão com salsicha que eu já comi na minha vida. Uma vida transformada pelo poder do Evangelho, uma vida transformada em avivamento, irmãos, porque alguém entregou um folheto. Esse é o poder do Deus que a gente serve. Mas para isso a gente precisa abrir a nossa boca e dizer das maravilhas, daquilo que Deus fez por você, você tem que dizer para outras pessoas. Não podemos ficar calados, não podemos ficar presos, não podemos ser tímidos no reino de Deus.
Irmãos, eu estava aqui quando a Mariana disse à igreja que estava grávida, né? A Mariana, para você que está em casa, é aquela moça que estava aqui onde eu estou louvando ao Senhor, cantando, a primeira aqui. E a Mariana tinha um diagnóstico que era estéril, não teria filhos, né? E a Mariana orava, a igreja orava para que ela pudesse ter filhos. E nós estávamos aqui quando ela deu a notícia, eu estou grávida. E eu vou falar uma coisa para vocês, sem querer puxa saco da Mariana, do Marlon, não tenho necessidade disso, mas eu nunca vi uma criança como o Benjamin. Sabe por quê? O Benjamin fica aqui no bebê conforto dele. Aliás, esse dia eu levei um susto, irmãos, porque o Benjamin fica no bebê conforto com um paninho em cima. Aí chega uma tia, olha, ele dá um sorriso, e aí chega outra tia, olha, e esse dia eu vi o bebê conforto ali balançando, um paninho assim. Eu falei, o Benjamin está ali, né? Que eu olhei para o lado, o Benjamin estava no colo de uma irmã. Eu falei, ué, como é que pode isso, né? Aí eu fui lá com muito cuidado, na hora que eu tirei assim o coisa, era o Filipinho que estava dentro do bebê conforto. Eu falei, Filipinho, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou descansando do som aqui, senão eles me chamam toda hora. Filipinho, eu te amo. Filipinho é uma benção, irmãos. Filipinho é igual, não sei se vocês lembram da formiga atômica, nosso tempo. O Filipinho trabalha, está aqui, está lá, está cá. Não precisa nem fazer academia, que ele trabalha muito, né? É um menino muito dedicado à obra de Deus. Eu amo esse menino, ele não sabe quanto. Mas o Benjamin, ele está ali, o som é alto. Incomoda. A criança de 3 meses não vai chorar. Benjamin não chora. Benjamin está ali, quietinho, brincando. Eu falo que o Benjamin é mais crente. Hoje eu falei com o Marlon, falei com o Léo. O Benjamin é mais crente que muito crente que eu conheço de mais de 30 anos de casa, com 3 meses de idade. Porque o Benjamin está na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Né? A Mariana e o Marlon, eles não têm carro não, irmãos. Eles têm moto. E não dá para trazer o Benjamin de moto. Por enquanto, porque pelo Benjamin ele já via. Mas eles pegam o carro do sogro dela, né, o táxi do pai do Marlon, está todo dia do avivamento eles estavam aqui. Né? E aí eu fiquei pensando assim, quarta-feira eu estava olhando para o Benjamin e veio na minha mente assim, sabe, sentir no meu coração que o Benjamin vai ser um pregador da palavra de Deus. Que o Benjamin vai ser um servo de Deus especial, sabe, cheio da presença de Deus. A gente já vê a presença de Deus na vida do Benjamin. Mas sabe por que isso acontece? Porque os pais deles decidiram que ele vai viver na presença do Senhor. Está investindo nisso na vida deles. Nós precisamos, invista, irmão, na vida dos seus filhos. Uma mulher, uma vez, ela ia à igreja sempre e, de repente, ela sumiu. Isso é uma história real. Tentaram encontrar aquela mulher e não tinha o endereço dela, não acharam. Alguns anos depois, ela retorna à igreja, ou encontram com ela na rua, e fala, dona fulana, a senhora sumiu, o que houve? Ela disse assim, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi sumir da igreja, porque eu tinha preguiça de levar os meus filhos pequenos, na EBD, na escola bíblica dominical, nos cultos, né? Eu tinha preguiça de levar os meus filhos lá. Hoje, eu não tenho preguiça. Eu tenho que descer para o Rio de Janeiro, pegar 3 ônibus para ir em Bangu visitar o meu filho no presídio. Né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é investir nos filhos, é apresentar o Senhor Jesus aos filhos. Você que nos assiste em casa, leve seu filho à casa do Senhor, apresente Jesus a ele. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, o Benjamin tem sido para mim um grande exemplo de servo de Deus, com 3 meses de idade. 3 meses de idade. Uma alegria, ele está ali, ele está sorrindo, ele está brincando, ele não murmura, ele não é um murmurador, ele está sempre alegre, ele vai no colo de uma tia, ele vai no colo da outra, e ele está feliz da vida. E aí a gente tem que aprender com Benjamin. O Benjamin é um sonho de Deus. Assim como cada criança da nossa igreja é um sonho de Deus. Né? Que as nossas crianças cresçam cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus. Eles semeavam a semente. Muitas sementes caíram no meio da pedra.
E aí a pedra não deixava a semente crescer. Muitas sementes, né, como diz o texto, caíam em meio aos espinhos, que também não deixava a semente crescer. Mas muitas sementes caíram em terra boa. Mas para cair em terra boa, é preciso cuidar. Mesmo que caia em terra boa, é preciso cuidar. A semente, ela não cresce sozinha. A semente, ela precisa do agricultor para que molhe a terra, para que a semente cresça. Nós precisamos da presença de Deus para nos encher, para nos crescer, para crescermos na presença dEle. Irmãos, a semente, ela dá erva daninha. Erva daninha são matos que dá em meio à semente, que se não tirar, se não for arrancada, ela não deixa a semente crescer. Ela vai sufocar a semente, né? E o agricultor, ele vai lá e ele pega com a mão, e ele vai tirando as ervas daninhas para que a semente cresça. Irmãos, vai ter sempre um monte de erva daninha tentando tirar da presença do Senhor. Vai ter um monte de erva daninha querendo te tirar da presença do Senhor. Por isso, eu te digo, você que está aqui, você que está em casa, você é uma semente que caiu em terra boa. Você é alguém precioso demais para o reino de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão especial para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo inferior, achando às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Não é assim a música? Vamos cantar no final? Vamos? Tem como a gente cantar? Irmãos, você é valoroso demais para o reino de Deus. Mas toma muito cuidado, porque as distrações deste mundo vai querer tirar da terra boa. Vai querer que você não produza fruto para o reino de Deus. As distrações desse mundo vai fazer de tudo para que você... tá bom aqui. Não tá bom. Vamos mais. Hoje acabou o culto, né, Léo? E a gente estava ali, a rua cheia aí. Gente, vamos levar comida e vamos... né, fazer, né, e a Elvira tem, né, as limitações, dificuldades dela, está aqui conosco, né, mas Elvira é uma mulher que tem os problemas delas, né, mas ela está sempre buscando ao Senhor de todo o coração, e ela fica assim, quer ajuda aqui? Quer ajuda ali? Quer ajuda lá? Ela está aqui conosco poucos meses, né, mas uma mulher assim com o coração aberto para amar, para ajudar, né? Elvira falou assim, Rogério, às vezes eu vou para o hospital, vou aqui, vou ali, ajudo um, ajudo o outro, né? Eu só quero ajudar, né? E nós temos que ter esse coração abençoador, esse coração que ama, esse coração que se preocupa, esse coração que está sempre juntos, né? Precisamos estar assim. Ontem eu não consegui vir à noite e eu fiquei triste porque a semana foi tão abençoadora, tão bom estar aqui, se avivando, se enchendo da palavra, se enchendo das coisas concernentes. Todo pregador, cada pregador falava sobre um texto, mas sempre no mesmo sentido de nos avivarmos, né? E ontem nós acordamos cedo, eu e a Carla fomos para Itaipava, ela tinha um exame, 8 horas, saímos de casa 7 horas, e fomos depois para o velório do Rubens. Tinha outro velório, eu e o pastor Marcelo ficamos para outro velório, e estávamos muito cansado, né? Mas meu coração estava aqui, né, com os irmãos, porque como que faz falta a gente estar aqui na igreja, buscando ao Senhor em espírito e a verdade, e nós precisamos, irmão, estarmos com o nosso coração, com a nossa vida cheia das coisas concernentes ao reino de Deus. Né, eu sei que nós temos o nosso trabalho, estudo, faculdade, e é tanta coisa que a gente tem que fazer, mas, irmãos, a melhor parte é fazer com que a semente do Evangelho cresça na nossa vida, no nosso coração. Como eu disse para vocês, sexta-feira nós fomos lá buscar o púlpito, né? E aí nós chegamos aqui, paramos o carro aqui, 6 horas da tarde, veio no carro atrás, né? E aí nós abrimos a igreja, nós colocamos o púlpito aqui, e aí a gente conseguiu uma extensão. Irmãos, que coisa linda, a igreja apagada, Jesus brilhando no centro da igreja. Que coisa, simbólico, né?
Mas que coisa maravilhosa, e a vontade era de chorar de alegria. E aí eu sabia que o pastor Marcelo ia ficar contente, né? Porque ele estava esperando já esse púlpito. E olha que coisa linda, grande Ricardo. E aí nós estavam com algumas camisas no carro que nós tínhamos que entregar na sexta-feira à noite para o rapaz levar para o Rio, sábado de manhã. E aí eu falei assim, Carla, faz o seguinte, pega o ônibus aqui que vai para o Quitandinha, eu quero ficar para o culto. Né? E aí a gente foi para o ponto, a Carla pegou o ônibus, eu voltei, fui fazer um lanche. Quando eu voltei, o pastor Marcelo estava aqui com um casal da Batista da Esperança. Ele falou, Rogerinho, o que é isso? E não sei se eu menti ou se eu omiti. Perdão, senhor, se eu menti. Eu falei, não sei o que é não, pastor. Mas como que esse púlpito está aqui? Eu falei, sei lá, não sei. Aí ele, como é que pode? Eu falei, não, eu fui buscar o púlpito. Né? E simbolicamente, irmãos, falando, é uma alegria muito grande, né, a gente poder trabalhar no reino de Deus. É uma alegria muito grande, porque nesse púlpito aqui, onde está escrito Jesus, muitas vidas irão se render ao altar do Senhor. Muitas vidas, eu creio pela fé. Quando nós fomos lá em Piabetá comprar esse piso, e a loja lá é grande, tem mais de 600 tipos de piso. E aí estava eu, o pastor e o irmão Eduardo, e a gente olhava, esse. E quando nós fechamos esse piso, eu falei assim, Senhor, esse vai ser o piso onde vão pisar pés que irão entregar a vida ao Senhor. Nós temos que ter essa visão, irmãos, de tudo que a gente vai fazer, de tudo que a gente vai participar, é para a glória do Senhor, é para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Avivamento, meu irmão, minha irmã, começa aqui, no meu coração, no seu coração. Mais uma vez, sem ser repetitivo, eu te falo, não deixe que as circunstâncias da vida venham tirar o que é de melhor para o seu coração. É a presença de Deus. Eu sei que você tem muitos afazeres, muita tarefa, a vida é tão corrida hoje em dia, parece que 24 horas é pouco, às vezes, para tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas a melhor parte é quando a semente brota e gera frutos para a glória do Senhor. O Senhor quer fazer com que você gere frutos. Frutos. Trabalhava com um rapaz de madrugada e ele tinha muito assim, não sabia se era um homem salvo ou não, ele não tinha essa certeza. E interessante que a gente ceiava à noite e depois da ceia nós ficávamos na rua conversando 2 horas da manhã e ficava um grupo assim de amigos conversando e ele, e eu ficava falando da palavra de Deus, né? Falava com ele, entrega totalmente a tua vida, deixa Deus transformar a tua vida, deixa Deus avivar o teu coração. E aí, irmãos, eu saí daquela empresa, fui trabalhar numa outra empresa. E um mês depois que eu estava trabalhando naquela outra empresa, o telefone tocou e era esse rapaz. E ele falou comigo assim, Rogério, eu queria que você fosse o primeiro a saber. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu já não tenho mais dúvida se estarei no reino de Deus ou não. Hoje eu tenho a certeza. Quero servir a Jesus de todo o meu coração. E esse final de semana eu encontrei com ele, eu e a Carla. Ele está firme servindo a Jesus. A esposa dele não conhecia a palavra. Ele foi devagarinho. A esposa dele hoje entregou a vida a Jesus, está servindo a Jesus. Irmãos, a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida é servir ao Senhor. Já falei aqui várias vezes, quantas vezes eu vinha para essa festa de Santo Antônio alcoolizado, bêbado, em cima de uma moto. E Deus não permitiu que nada de mal acontecesse comigo, porque Deus tinha um plano na minha vida, assim como Deus tem um plano em toda a humanidade. Basta abrir o coração e aceitar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso, irmãos, eu te convido nessa noite, fechando a semana do avivamento, aviva a tua vida, aviva a tua alma na presença do Senhor.
Deus quer muito mais de mim e de você. Precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo, com compromisso com a sua obra, com a sua palavra. No trabalho, quem pega 7 horas tem que chegar às 7 horas. Não é verdade? Quem pega 7h30, 7h30. Se chegar atrasado, o que acontece? Uma advertência. Se levar 3 advertências, muitas vezes é mandado embora por justa causa. Na casa do Senhor nós temos que fazer melhor, tem que chegar antes. Temos que ter tempo para dedicar na casa de Deus. A gente costuma chegar aqui todo domingo 8h30. A Carla vai e faz um cafezinho gostoso, né? E a gente pode estar aqui e falar: Senhor, obrigado. Obrigado por chegar cedo, porque não há maior prazer no nosso coração do que chegar na casa do Senhor. Em espírito e em verdade, de toda a alma, de todo o entendimento. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste em casa também, eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se teu coração está no braseiro, aquecido, fervendo de alegria na presença do Senhor, ou se teu coração está de lado, talvez quase apagando, ou talvez apagado. Mas nesta noite, o Senhor nos convida a nos enchermos da presença dEle, a buscá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Irmãos, precisamos ser crentes avivados em nome de Jesus. Precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo, onde as pessoas possam olhar para nós na rua e falar: ele é diferente, ela é diferente. Há algo neles que eu não sei identificar, mas é diferente. É a presença do Deus Altíssimo. Sabe aquele dia que você conheceu a Jesus, que você entregou a sua vida para Ele? Nós chamamos de primeiro amor. Isso é algo que a gente jamais poderia perder na nossa vida. E a gente perde. Se nós deixarmos as circunstâncias do dia a dia, a gente perde o primeiro amor. Mas a semana do avivamento, que o pastor, guiado por Deus, fez, foi para que a gente se lembrasse, todos os dias, que nós precisamos voltar a cada dia ao primeiro amor. Aquela alegria que a gente sentiu, inexplicável, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aquela paz na alma que só Ele pode dar. Aquele algo que fazia as nossas lágrimas descer sem a gente entender por quê. Só Ele pode trazer a paz que a gente tanto precisa. A alegria de viver.